Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações neste lugar. E eu tenho certeza que você já foi ministrado, você que veio ontem, você que virá amanhã, certamente o Senhor vai continuar falando com você. Mas eu creio que esta é a noite também onde o Senhor irá falar uma vez mais conosco. Mateus capítulo 5, versículo de número 13 até o versículo de número 16. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor é maravilhoso. Também estou muito feliz de ver aqui meu amigo André, né? Deus abençoe sua vida, tá? Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. E também quero louvar a Deus pela vida da irmã que louvou, né? Que louvor bonito, né? Cheio da presença de Deus. Que Deus continue abençoando ela e o ministério em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 5, versículos de número 13 a 16. Quem encontrou, diga amém. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal... Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, olha para cá. Conferência Farol. Farol, algo que traz direção, que aponta, que ilumina, que aponta destino, que revela o caminho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o propósito de Deus para a sua igreja é nos trazer de fato para a luz. A Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz também que a palavra de Deus é luz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus diz também que Jesus é luz e nele não há trevas alguma. A Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Falar de luz para a igreja, falar de farol, falar de luz é algo que deve ser muito natural para nós, porque nós não habitamos em trevas, nós estamos em Cristo. A nossa vida, ela não está obscura, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos em quem nós estamos e para onde vamos. E se tem uma coisa que nós vemos na palavra de Deus, é Cristo apontando para nós a direção em que a igreja caminha. Então é maravilhoso quando a gente fala sobre luz, sobre farol, sobre trazer as claras, porque nós estamos falando de fato do propósito da igreja. Afinal de contas, a missão da igreja nessa terra é ser o braço estendido de Cristo para as pessoas. Acredite, você não está aqui à toa. A igreja, ela não é só um ambiente de comunhão, ela não é só um ambiente para que eu e você possamos sair da nossa casa e nos encontrar aqui. A igreja é o ponto de saída. Eu gosto muito de uma frase do Carlito Paz que ele diz assim: a igreja não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Porque aqui nós recebemos para compartilhar. Aqui nós somos alcançados por Cristo para alcançar as pessoas que estão lá fora. Aqui nós somos transformados, cheios da glória de Deus. Mas a experiência que nós vivemos aqui, ela não pode ficar somente nesse ambiente. A igreja não pode, ela não deve ser luz apenas em um ambiente de quatro paredes. Nós não podemos ser somente sal no saleiro. Porque o sal tem um propósito, a luz também tem um propósito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos Jesus, então, apontando o destino da igreja. Então, nós estamos diante de um texto que está inserido no maior sermão da Bíblia, que nós chamamos de Sermão do Monte. Jesus está falando a algumas pessoas, e ele está falando próximo do Mar da Galileia, ele fala das bem-aventuranças, do amor ao próximo, ele fala sobre como orar, ele fala sobre priorizar o reino de Deus, sobre não andar ansiosos.
E ele vai fazer agora, nesse texto que nós lemos, uma analogia. Ele vai fazer uma comparação da igreja, sendo sal da terra, diga comigo, sal da terra. Diga mais forte, diga sal da terra. Diga aí, luz do mundo. Talvez você pode pensar, pastor, por que Jesus fez essa analogia, comparando a igreja como sal da terra e luz do mundo? E um dia desses eu ouvi algo, ou li em um livro, eu não me lembro, e essa ideia me marcou muito, porque o autor disse assim que a luz ela tem a capacidade de gerar um impacto, ela é visível. Então a igreja ela está nesse mundo para gerar um impacto do lado de fora, mas ela também é sal. E ela tem a sua influência interna. Então nós temos aqui a igreja que tem a sua influência tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Afinal de contas, você não vê o sal na comida. Você percebe que ele está lá. Então há uma influência interna. Você pega uma comida, você coloca o sal na comida, aquele sal muda todo o sabor daquela comida. A luz, pelo contrário, é algo que você não consegue esconder. Se esse salão aqui estiver todo apagado e de repente alguém ligar uma luz, ainda que pequena, ela fará diferença no meio da escuridão. E é exatamente esse o propósito de Deus para a igreja. Às vezes nós esquecemos que nós devemos ser luz e nós nos concentramos muito em ser sal. Fazer os trabalhos internos é maravilhoso. Ser uma influência interna, produzir aqui dentro é maravilhoso, e esse é o nosso propósito. Mas a igreja também ela precisa ser luz às nações. E eu falo, pastor Tiago, que durante muito tempo as nossas igrejas, eu cresci na igreja, sou crente desde que nasci, né? Cresci em um lar cristão, amo Jesus, nunca desviei da presença de Deus, sou apaixonado por Jesus, tenho 33 anos de idade, 33 anos crente, graças a Deus, eu amo Jesus. Mas eu sinto que durante muito tempo, nós como igreja, nós nos concentramos em ser muito sal, e isso é bom. Mas às vezes nos faltou equilíbrio. Porque a igreja, durante muito tempo, ela se concentrou apenas da porta para dentro. E algumas igrejas ainda lidam com esse problema. Nós muitas vezes fazemos muitas conferências da porta para dentro, eventos da porta para dentro, encontros da porta para dentro, mas o propósito de Jesus é preparar a gente aqui para que nós possamos sair também da porta para fora. Porque uma vez que Jesus nos chamou, e a Bíblia diz que Ele chamou para si os seus discípulos, Jesus caminhou cerca de 3 anos ali com seus discípulos, 3 anos e meio de seu ministério ali, e Ele vai ensinar aqueles discípulos, Ele vai preparar eles, Ele vai fazer milagres, Ele vai fortalecer a fé deles, mas chega um momento que Jesus diz assim: agora vocês devem ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Acredite, meu irmão, desde o mais novo até o mais idoso que está aqui nessa noite, todos nós temos uma missão, e a igreja não pode falhar na sua missão. Há uma mensagem que Cristo depositou na nossa vida, há um propósito que Cristo tem plantado em nós, e nós recebemos esse propósito, nós recebemos um destino, nós recebemos uma palavra, e essa palavra é poderosa demais para nós mantermos ela apenas dentro desse ambiente aqui. O mundo precisa ouvir falar de Jesus, esta cidade precisa ouvir falar de Jesus, a sua família precisa ouvir falar de Jesus, a sua faculdade precisa ouvir falar de Jesus, e Deus escolheu você para isso. Nós aprendemos também um outro problema, nós achamos que para fazer a obra, Deus vai levantar outro. Mas o texto está sendo bem claro: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Essa palavra não é para uma meia dúzia de pessoas, essa palavra é para a igreja. Às vezes nós achamos que pregar a palavra, fazer missões é para missionários, pregar a palavra é para os pregadores, quem deve fazer a obra é o pastor. Mas quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós vamos observar que discipulado é ensinar para compartilhar, ou seja, todos nós temos que compartilhar. É a nossa missão. Igreja, essa deve ser a nossa missão número 1. E uma vez que Jesus já fez de você um farol, uma vez que Jesus constituiu você
alguém que aponta destinos, alguém que revela o caminho, alguém que aponta a direção para alguém. Nós só vamos viver de fato isso a partir do momento em que nós nos posicionarmos dessa forma. Você consegue entender isso? Amém ou não amém? Por que Jesus fala sobre sal da terra e luz do mundo? Porque a igreja está no mundo com propósito. Mais do que estabelecer a visão da igreja, nós precisamos cumprir com a nossa missão. E aí eu vejo um outro problema, que nós, como igreja, às vezes criamos muitas visões. É ou não é? E alguém disse que visão mais visão causa divisão. Mas missão com missão cumpre o propósito. Eu vou repetir, diga comigo assim: visão com visão às vezes causa divisão. Agora diga assim: missão com missão cumpre o propósito. Se eu tiver uma visão, o pastor Tiago tiver outra visão, você tiver outra visão, se tiver 100, 200, 300 pessoas nessa igreja e cada um tiver uma visão, nós vamos ter dificuldade de revelar o propósito ao mundo. E eu sinto que às vezes, irmãos, o diabo ele quer exatamente isso. Ele quer que a igreja fique ocupada dentro das quatro paredes para que a gente não consiga furar a bolha, alcançar aqueles que estão lá fora. Eu sinto que às vezes a igreja ela cria muitas estruturas, e essas estruturas às vezes elas são caras demais, elas são envolventes demais, elas custam nosso tempo, elas custam dinheiro, e as pessoas estão lá fora precisando ouvir daquilo que nós temos que compartilhar. Acredite, eu como você amo a palavra de Deus, eu amo a igreja, mas eu sinto que nós como igreja precisamos nos posicionar. Essa cidade, o nosso estado, a nossa nação, ao mundo precisa ouvir falar sobre Jesus, e isso vai acontecer a partir do momento em que nós começarmos a cumprir com a nossa missão. Você pode levantar a sua mão? A minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo capacite você nessa missão, e que Ele te dê as palavras que são necessárias, que Ele ensine você os ambientes em que você tem que entrar para ser efetivo na obra que Ele quer que você realize. O mundo está em trevas, portanto é a nossa missão apresentar Cristo para as pessoas. O mundo está em trevas, portanto é o nosso alvo anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, ou do Filho do seu amor. Quantos aqui são alcançados pela graça de Deus? Diga amém. Não tem nada maravilhoso, irmãos, em saber que nós pertencemos a Cristo. Não tem nada mais maravilhoso do que nós sabermos quem nós somos em Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho. Que você a cada dia continue compartilhando Cristo mesmo. Esse é o nosso objetivo de vida. Essa é a missão número 1 da igreja. Por que sal e luz? Porque nós precisamos transformar. Nós precisamos gerar impacto. Mas às vezes nós esquecemos da nossa condição diante de Deus. E olha para cá, porque isso aqui também é algo muito sério e nós precisamos tratar com isso. Porque se nós queremos ser farol, se nós queremos ser o braço estendido de Cristo, se nós queremos de fato ser efetivos na nossa missão, nós precisamos resolver as nossas pendências internas primeiro. Às vezes nós queremos ganhar o mundo, às vezes nós queremos alcançar as pessoas. Eu sempre digo isso lá na igreja, eu falo, irmãos, nós precisamos alcançar as pessoas, mas nós precisamos também dar condições para essas pessoas permanecerem. Às vezes nós temos sede de compartilhar Jesus, mas nós precisamos saber exatamente o que fazer, ser intencionais, como a gente estava falando ali agora há pouco, eu estava falando com o pastor. Às vezes nós como igreja fazemos muita coisa porque todo mundo faz, ou porque alguém diz que tem que fazer, ou porque alguém acha que se deve fazer. Mas nós precisamos ser intencionais na nossa busca, no nosso propósito, e até mesmo no culto, irmãos. Amém ou não amém? Se eu perguntar aqui nessa noite o porquê que você saiu da sua casa e veio aqui, talvez você diria para mim, pastor, é claro que eu vim aqui adorar. Então o meu pedido é, seja intencional na sua adoração.
O louvor maravilhoso que acabamos de ouvir, a palavra está sendo ministrada e nós precisamos ser intencionais no nosso culto. Esse culto aqui pode ser o ponto de encontro para Jesus enviar você para alguém. Esse culto aqui pode ser o ponto de encontro. Talvez há uma palavra que precisava ser liberada, há um hino que você precisava ouvir, e a partir daí Deus vai tocar tanto você, que você irá sair daqui reposicionado para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Ser sal da terra e luz do mundo é afirmar a nossa missão. Eu acredito que Deus quer fortalecer isso em nós, para que possamos posicionar de forma correta. Às vezes nós chegamos diante de Deus em um culto como esse, com uma lista de oração. E aí, André, quando nós chegamos diante de Deus com uma lista de oração, às vezes nós acessamos o Filho como servo, mas a Bíblia diz que nós precisamos acessá-lo como filho. Às vezes nós chegamos diante de Deus com uma lista de pedidos e achamos que culto é isso. É vir até Deus com a nossa lista da semana. Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E alguns até querem ditar regras para Deus. Orar não é dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Orar é ouvir de Deus aquilo que nós temos que fazer. Orar não é ditar regras para Deus, não é ensiná-lo a fazer alguma coisa. Crente renovado, meio pentecostal, irmãos, é isso aqui mesmo. Se eu chutar isso aqui umas 300 vezes, amém, glória a Deus. Mas eu ouvi do Espírito Santo, Pai, fala comigo. Amém ou não amém? Fala comigo. E um dia desse eu ouvi alguém falando algo que marcou muito a minha vida. Alguém disse assim: pastor, eu aprendi que a minha oração não é capaz de mudar Deus. Eu falei: é isso, irmão. A oração vai mudar você. Porque Deus vai fazer aquilo que você precisa, ou aquilo que Ele tem que fazer. Deus já sabe aquilo que Ele tem que fazer. É claro que nós temos que orar. A Bíblia diz que nós temos que orar em todo tempo. Orar é falar com Deus. Oração desenvolve relacionamento. Oração é falar com o Pai, é criar ali, sabe, algo profundo e íntimo com Deus. Mas a igreja, sal da terra e luz do mundo, ela não vai até Deus como pedinte, ela vai até Deus como alguém que veio para oferecer. Culto não é sobre receber, culto é sobre oferecer. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, está associada a sacrifício. Abraão está indo oferecer o seu filho diante de Deus. Ele diz: eu vou, mas o menino, mas a partir do momento que nós adorarmos, nós voltaremos para você. Ei, eu trouxe uma palavra de adoração para o meu Senhor nessa noite. Eu vim aqui nessa noite adorar Jesus. Se você também veio adorar a Ele, você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus. Você pode glorificar o nome dEle nesse lugar. Você pode aplaudir a Ele nessa noite, nesse lugar. Aleluia, aleluia. Deus quer nos equipar para sermos efetivos em nossa missão. Deus quer ativar você, meu irmão. Jovens, irmãos, irmãs, Deus quer ativar você na sua empresa, na sua casa. Às vezes nós invertemos na nossa lista de prioridade os propósitos, aquilo que Deus de fato quer de nós. Eu não quero cansar você, mas eu preciso dizer: Deus nos chamou para ser efetivos na nossa missão. E Ele espera que nós sejamos uma igreja posicionada, uma igreja que coopera com a obra do Espírito Santo, uma igreja que faz aquilo que o Espírito Santo deseja, uma igreja que cumpre com a nossa missão. E sabe qual que é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo, minha irmã, é nos envolver tanto com as coisas dessa vida, é fazer com que a gente se preocupe tanto com as prioridades, os assuntos, as ideias desse mundo, até que não nos sobre mais tempo para falar de Jesus. Eu sei que nós estamos vivendo aqui na terra ainda. A economia pode nos preocupar, a política pode nos preocupar, o cenário do Brasil pode preocupar muitas pessoas, queridos, mas a igreja, ela nunca dependeu da aprovação do governo para fazer nada. A igreja nunca dependeu da situação econômica, jamais, pelo contrário. A igreja, em tempestades, em perseguições, em tribulações, ela continua avançando. Ei, um crente que é sal e luz, ele não depende das notícias para se alegrar no Senhor. O homem e uma mulher que teme ao Senhor, ele não depende do que a política diz, do que a economia diz, porque ele está fundamentado na palavra de Deus. Nós somos a geração da palavra, nós amamos a palavra de Deus. E essa palavra diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
A palavra de Deus diz que a igreja tem um destino, a igreja tem uma missão. Então o mundo pode ir de mal a pior, meu irmão, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas aqueles que estão em Cristo, aleluia, eles se renovam, aleluia, suas forças são renovadas a cada dia, e diz a palavra do Senhor, eles subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, aleluia, caminharão e não se fadigarão, porque nós estamos no Senhor. A igreja está em Cristo. Mas eu quero aqui destacar algumas coisas importantes sobre a missão da igreja. Em primeiro lugar, diga comigo assim: diga mais forte, nós somos diferentes do mundo. Essa palavra nós precisa ser uma palavra evidente na igreja, porque a igreja não se faz sozinho. Durante a pandemia criou-se essa ideia: eu sou a igreja. Mas em nenhum momento a igreja na Bíblia aparece no singular. Não existe, eu não sou igreja. A igreja não é uma pessoa, a igreja é uma comunidade. A igreja é corpo, amém ou não amém? Então, é por isso que caminhar isolado não faz bem para ninguém. Nós somos fortes quando nós estamos em Cristo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o edifício de Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, todas as vezes que você vê a palavra igreja, está associada a nós, plural. Igreja se faz com nós. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Eu faço parte da igreja. Amém ou não amém? Então nós somos diferentes do mundo, e é o que Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, verso 13, para que vai servir? É possível torná-lo salgado outra vez? Irmãos, tem gente que tem muita dificuldade de compreender isso aqui. Me perdoe se você pensa diferente, mas igreja é diferente do mundo. A igreja, eu vou repetir, igreja é diferente do mundo. A Bíblia diz que a igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Ela está no mundo para dar testemunho de Cristo. A igreja está no mundo geograficamente, mas espiritualmente ela está nas regiões espirituais. E nós não podemos perder essa visão, porque durante algum tempo, alguns de nós esquecemos que somos igreja. E às vezes nós queremos agir como as pessoas do mundo. Então é cada vez mais normal pessoas agirem como se não fosse igreja, pessoas agirem como se não pertencessem a Cristo. Isso reflete nos nossos encontros, nas nossas festas, nos nossos casamentos, nos nossos aniversários, nas nossas conversas, nas amizades que fazemos, naquilo que nós comemos, naquilo que nós vestimos, naquilo que nós replicamos na sociedade. Eu não vim aqui nessa noite falar de usos e costumes, mas o que eu quero dizer para você é que crente pensa diferente, anda diferente, se veste diferente, se assenta em mesas específicas, fala de coisas diferentes, porque nós não somos daqui. Nós estamos em Cristo, nós somos de Jesus. Paulo diz em Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Me perdoe se você pensa ao contrário. Mas lá, eu e minha esposa, nós temos o hábito de frequentar festas de casamentos e aniversários, mas não entra na minha cabeça festas de cristão que tem bebida, que tem boate. Mas é só o casamento, é só um aniversário. Me perdoe se você pensa diferente, você já tem um pastor para disciplinar vocês. E eu gosto de conferências, porque lá na igreja, de vez em quando, Jesus manda alguns pastores de fora e falam coisas que eles nem sabem o que está acontecendo na igreja. É ou não é? Se for o pastor que falar, alguém fala assim: contaram para ele, o pastor está mandando em direta. É ou não é? Fala a verdade, é ou não é? Eu não sei da sua vida, eu entendo se você pensa diferente, mas o ambiente cristão, ele é diferente, irmãos. Amém ou não amém? Nós precisamos entender que o culto vai além desse momento aqui. Se ligarem aqui uma luz diferente, talvez, e soltarem uma música secular aqui, e começar a fazer disso aqui um ambiente, sei lá, um baile funk, ou sei lá, um forró, todo mundo vai falar assim: meu Deus do céu, mas é dentro da igreja. E alguém diz assim: mas como assim? É uma igreja, é uma igreja. Agora, por que nós conseguimos observar e ficar incomodados de fazer isso dentro de uma igreja, templo, e nós não incomodamos de fazer isso nas nossas festas, na nossa família, nos ambientes em que nós frequentamos?
Sabe o que o texto diz lá em Malaquias 3,18? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A igreja está no mundo para fazer a diferença. A amizade com o mundo é um desastre. Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu acho que o amém até diminuiu. Você pode dizer amém ou não amém? Martin Lloyd Jones disse que a glória do evangelho é quando a igreja é absolutamente diferente do mundo. Porque é a diferença da igreja que atrai o mundo. E o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Então nós precisamos entender que o nosso comportamento precisa refletir Cristo. Sei que nós não devemos ser cristãos extremistas, eu não sou, eu acho que todo extremo é perigoso, precisa haver um equilíbrio. Mas nós somos guiados pela palavra de Deus. Deus nos fez parecidos com Ele, amém ou não amém? Tentar ser parecido com o mundo desconfigura essa imagem de Cristo em nós. E eu falo muito para jovens, eu já liderei jovens durante muito tempo, eu sempre falei isso com jovens, falo, jovens, tentar parecer com o mundo vai desconfigurar a imagem de Cristo em você. O mundo tem uma agenda secular terrível e eles caminham cada dia mais para o mal, e nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Irmãos, eu tenho uma filha de 2 anos, mas eu e minha esposa, nós estamos tendo, eu percebo isso, a dificuldade que nós temos às vezes de permitir a nossa filha ver alguns determinados filmes, desenhos, que antes parecia ser inocente. A agenda secular, a agenda do diabo segue a todo vapor. Satanás quer doutrinar as nossas crianças, o inimigo quer implantar ideologias malignas dentro da nossa casa, e a igreja está aqui para parar as obras do diabo. A palavra de Deus diz, oh glória a Deus, que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Jesus. Durante muito tempo eu li esse texto, e na minha cabeça vinha uma igreja acuada, e o inimigo tentando entrar, derrubar a porta, mas não, é o contrário, não é a porta da igreja que não prevalece, é a porta do inferno que não prevalece contra a igreja. Então aonde o reino de Deus chega, Satanás tem que bater em retirada, porque o reino de Deus traz justiça, alegria, paz do Espírito de Deus. Esse bairro aqui não é o mesmo, essa esquina, essa avenida não é a mesma, porque aqui tem um ambiente profético nesse lugar, palavras são liberadas nesse ambiente, e Deus está movimentando nesse lugar. O reino de Deus é implantado aqui. Mas em segundo lugar, cumprir o nosso propósito dá valor à nossa existência. E o verso 13, parte B, diz assim, se o sal perder o sabor, está aí na sua Bíblia, será feito o quê? Jogado fora. Você comprar. Irmãos, preste atenção, olha só que interessante. O sal, eu nunca vi propaganda de sal no supermercado. Pode ser que você já tenha visto. Ninguém faz propaganda de sal, nem na televisão, nunca vi marcas divulgarem sal. Eu nunca vi uma exposição, eu nunca vi degustação de sal no supermercado. Imagina você chegar lá. Tem alguém lá, irmão, nós estamos fazendo a degustação de sal aqui, vê qual sal que é mais salgado. Não existe isso. O sal ele passa tão despercebido que geralmente você chega, ele está na parte de baixo da prateleira. Faz uma comida sem sal para você ver. Então Jesus está dizendo que a igreja, ela precisa saber o seu lugar, ela precisa entender quem ela é. A igreja, ela precisa entender o seu ambiente, ela precisa continuar nesse ambiente de humildade, de rendição, mas ela precisa permanecer sendo necessária. Amém ou não amém? Às vezes não precisa de um outdoor, às vezes não precisamos fazer a propaganda, lançar propaganda dizendo a igreja fulano de tal, é a igreja tal nessa cidade, vamos colocar campanhas, outdoors, vamos colocar propaganda na internet, na televisão. Não, nós não precisamos propagar isso. Agora, uma coisa que a igreja jamais pode perder é a importância dela ser relevante nessa cidade. Se esta igreja aqui, Deus livre e guarde de deixar de existir nesse ambiente, será que ela vai fazer falta nesse ambiente? Se a sua igreja, você que não é dessa igreja, se a sua igreja deixar de existir na sua cidade, será que as pessoas vão sentir falta dela lá? Ou será que nós somos uma igreja em que as pessoas nem percebem o que está acontecendo ali?
São reuniões e reuniões, portas para dentro. Mas a igreja consegue cumprir o seu propósito quando ela fura a bolha. Eu repito, Jesus nos chamou para ser sal e luz. Então cumprir o nosso propósito dá valor à nossa existência, amém ou não amém? Então o sal, ele pode não ser muito aplaudido, ninguém fala, vamos fazer a propaganda do sal, meu irmão. Buscar reconhecimento humano é o que a igreja não precisa. A igreja não precisa de aprovação humana, amém ou não amém? A igreja não precisa fazer propaganda da sua missão, ela já é necessária. E tem uma outra coisa muito importante, ela está fundamentada em Cristo. Satanás que vai ter o seu trabalho, meu irmão, para tentar desviar os crentes, porque a igreja vai continuar fazendo a sua missão sendo quem ela é. A igreja não precisa mudar a sua essência para atrair ninguém, ela já é necessária. Quando a igreja cumpre com seu propósito, ela se torna necessária. Não vem a propaganda do sal, mas ele é necessário. Você não precisa fazer propaganda de um melhor crente, você não precisa fazer a propaganda do mais santo, daquele que jejua tanto, mas você precisa ser necessário. Deus te plantou na sua casa para você ser necessário na vida da sua família. Deus te colocou naquele bairro, seja necessário lá. Está entendendo essa palavra? Diga amém. Jesus disse que se o sal perder o sabor, ele só servirá para ser jogado fora. Exatamente o que o diabo quer fazer com as pessoas, roubar a identidade delas, fazer com que elas se sintam inúteis. Eu digo assim, eu até entendo que um desviado, alguém que não tem Jesus, meu irmão, alguém diz assim, eu não sei qual é o valor da minha vida, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu até vou entender, porque você não tem Cristo. Agora um cristão jamais pode dizer isso, porque o que dá valor à nossa vida é a presença de Jesus. Nós somos tesouros em vaso de barro, mas nós carregamos o mais precioso tesouro. Cristo está em nós, aleluia. Você pode levantar suas mãos e glorificar a Ele nessa noite. O que dá sentido à nossa adoração é Cristo. O que dá sentido a esse culto nessa noite é Cristo. O que dá sentido ao meu ministério é Cristo. O que faz a igreja continuar avançando é a presença de Jesus. O que faz a nossa vida ter sentido é a presença dEle. Aleluia, não há vida fora de Cristo. Mas em terceiro lugar, nós precisamos ocupar o nosso lugar de influência. E o verso 14 vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. Diga comigo, luz. Diga mais forte, luz. E aí Jesus diz assim, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Olha que interessante. Vocês são luz, vocês já estão edificados em um alto monte, nós estamos em Cristo, irmãos. Amém ou não amém? Uma vez que nós estamos em Cristo, a nossa vida vai ter que gerar impacto na vida de alguém, meu irmão. Porque nós respiramos Cristo, nós transbordamos Cristo. Se você não está sendo necessário na vida de alguém, é porque talvez você ainda não está vivendo o seu verdadeiro propósito. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quem está em Cristo está nas regiões mais elevadas. Oh, aleluia, você consegue entender isso? Glória a Deus, nós já estamos em Jesus, meus amados irmãos. Nós já estamos ocupando lugares de influência para a glória de Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa influente nessa cidade, aleluia, mas influente no reino de Deus. A verdade é luz. E sabe o que eu acho mais maravilhoso? É que os filhos de Deus estão inseridos em diversos setores da nossa sociedade. Nós temos bons cristãos, advogados, médicos, trabalhadores rurais, professoras, em diversos setores. Tem homens de Deus, irmãos, que trabalham de CLT. Nós temos homens de Deus, até na política tem homens de Deus. É difícil, mas tem. Tem, amém ou não amém? Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas o que nós precisamos entender é que ao nos inserir nesses ambientes, Deus espera que nós possamos gerar um impacto positivo lá. Porque nós somos luz, amém ou não amém? Você não simplesmente existe naquela escola, você exerce influência lá. Você não simplesmente aparece de vez em quando nas suas redes sociais, você não se esconde na sua faculdade, você não se esconde na sua vizinhança, você não se esconde no seu local de trabalho.
Deus te colocou lá para ser luz. Então, em nome de Jesus, comece a resplandecer exatamente isso. A igreja se prepara para ocupar lugares de influência. Nós levamos esperança para os que precisam, alegria para os que estão tristes. Nós transbordamos Cristo para aqueles que precisam. Mas em quarto lugar, para a gente caminhar para o final, diga comigo assim: eu não posso deixar o mundo me limitar. E aí Jesus diz assim, verso 15: não se pode acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Olha para cá, irmãos, eu fui criado no interior. Eu amo o interior. E eu lembro que ainda menino eu ia na casa dos meus avós. Não sou tão velho não, mas eu lembro que lá na casa da avó demorou a chegar a energia elétrica. E lá, durante muito tempo, eu vi minha avó usando lampião e lamparina. Quem aqui conhece lamparina? Não é possível que... Tá vendo, irmãos? Pode ter certeza que os que levantou a mão passa dos 35, 40, já denunciou a sua idade. Não adianta, é ou não é? E a lamparina, lá na roça era assim, a avó falava assim, ó... Aí às vezes a lamparina estava apagando, né? E aí ela falava assim, dá uma sacudida nela, porque a querosene subia e pegava mais fogo. É legal isso, né? Quando a palavra do Senhor fala lá sobre as 10 virgens, né? Sobre o azeite nas lâmpadas ali. Chacoalhar ali o azeite, chacoalhar ali. Às vezes Jesus faz isso com a gente para a gente iluminar mais, é ou não é? Dá um toque aí no seu irmão, se você puder, falar assim, Jesus vai dar uma chacoalhada em você. Você resplandecer mais Cristo. Amém ou não amém? E a avó falava assim, dá uma balançada na lamparina, e a luz, o fogo aumentava e clareava mais. Jesus está falando nesse contexto, ou até um pouco diferente, porque nesse tempo não existia energia elétrica. Amém ou não amém? Você consegue compreender isso? Então ele está falando assim, não faz sentido acender uma lâmpada e colocar ela debaixo de um cesto, porque naquele tempo se acendia a lâmpada, o fogo, e colocava ela na parte mais alta da casa, é ou não é? A lamparina era assim, os outros objetos até então eram assim. E isso fazia com que a casa iluminava. Então Jesus está falando sobre a importância de nós não deixarmos alguma coisa nos limitar. Então, ao ser colocado no cesto, é óbvio que a claridade vai ser limitada. E o que a palavra de Deus está nos ensinando é que, se não preservarmos a luz de Cristo, nós corremos o risco do mundo sufocá-la. E existem muitas coisas que têm sufocado essa luz em nós. Existem muitas coisas, as pressões externas, situações às vezes fazem com que essa lâmpada esteja prestes a apagar. E é por isso que eu gosto de encontros proféticos como esse, porque são noites em que Jesus dá uma ativada na gente. Amém ou não amém? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar, você vai sair daqui nessa noite resplandecendo a luz de Cristo, mais fortalecido ainda, mais cheio de Deus ainda, mais cheio da graça do Senhor ainda, transbordando a glória de Deus. A nossa vida precisa ser como a cidade edificada sobre o monte, ou como um farol. Que a verdade que está em nós não pode ser escondida, ela precisa ser proclamada. 2 Timóteo 1,17 diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de equilíbrio. Aleluia! Há uma ousadia que Deus quer gerar em você. Irmãos, olha para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pensa num cara extremamente tímido. Tímido ao extremo. Tem dificuldade às vezes de olhar as pessoas nos olhos, de conversar com as pessoas. Mas pensa na vontade que eu tenho de falar de Jesus. E quando eu pego um microfone desse assim, eu começo a falar do amor de Deus. E eu sei que quem faz através de mim é o Espírito de Deus. A ousadia vem dele, a presença é dele. Tira Cristo de nós, irmãos, e não resta absolutamente nada. Você consegue entender isso? Às vezes nós medimos a missão pela nossa capacidade. E nós dizemos, eu não posso, é demais para mim, manda outro fazer. Mas aquele que te chamou, meu amado irmão, ele vai te capacitar e você vai fazer aquilo que ele te mandou fazer. Você crê nessa palavra? Diga amém.
Não permita que o mundo, as pessoas, o medo, as pressões venham paralisar você. Ninguém pode apagar uma cidade que está edificada sobre o monte. Uma vez você estava jogado lá no mundo, uma vez você estava perdido, Cristo estendeu as mãos para você, agora você está nele, a sua vida deve permanecer na presença dele. E eu vou terminar em quinto e último lugar. Se puder vir alguém aqui, o som da música, obrigado. Precisamos deixar a nossa vida falar. Se você puder, gentilmente, segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Olha bem para ele e para ela e fala assim: deixa a sua vida falar. Fala para ele, fala aí. Fala, deixa o seu testemunho falar. Seja a boca de Deus na vida dessa pessoa. Fala, o seu testemunho fala muito. Aleluia. A sua vida fala muito, meu irmão. A comunhão da igreja fala muito, o testemunho da igreja fala muito, a obra que a igreja faz fala muito. Esta igreja tem falado muita coisa, pastor Tiago, a sua vida fala muito, a sua casa fala muito, a sua família vai continuar falando muito, o seu ministério fala muito, aquilo que Deus tem feito através de nós já está alcançando vidas, porque é obra dele, não é obra do homem. E aí Jesus termina dizendo assim: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos a vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Então quando Jesus está dizendo, as obras devem brilhar, Jesus está falando do nosso testemunho, porque o nosso primeiro sermão deve ser a nossa vida. Eu gosto muito de uma palavra que o Hernandes Dias Lopes fala, ele diz assim: nós precisamos pregar primeiro aos olhos das pessoas, para depois aos ouvidos. Às vezes nós pregamos muito aos ouvidos das pessoas, mas a nossa vida fala pouco diante dos olhos delas. O mundo lê você. Billy Graham disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. As pessoas estão lendo a sua vida, a sua postura, o seu testemunho, a sua vida de fé, a sua devoção, mas as pessoas também lê o nosso mau comportamento, às vezes em que nós negligenciamos a obra de Cristo. Então entenda, irmãos, nós só influenciamos para o bem quando nós cumprimos com o nosso propósito. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Deus te fez um farol, meu irmão. A sua vida aponta destinos para a glória de Deus. Esta igreja aqui é um ambiente que revela destinos para pessoas. Gente entra por essa porta capenga, caindo aos pedaços, catando os cacos pelo chão, mas encontra uma palavra que muda destinos, porque é obra de Deus, não é obra do homem. Você consegue entender isso? Aquilo que Deus faz em nós gera impacto na vida das pessoas, porque não é obra do homem, é obra de Deus. A salvação é obra de Deus. Sua vida é obra de Deus, o seu testemunho é obra de Deus, o seu casamento é obra de Deus. Eu vou profetizar, levanta a sua mão. Seu ministério é obra das mãos do Senhor, a sua casa é obra das mãos do Senhor, os seus filhos, obra das mãos do Senhor. O melhor exemplo que nós carregamos é a nossa vida, porque se não tem testemunho, não tem pregação. E eu termino aqui. Deus quer nos capacitar para inspirar pessoas, porque filhos de Deus, diga comigo assim: filhos de Deus. Aliás, fala bem alto, se você puder, levante as suas duas mãos e diga assim: eu sou filho de Deus. Irmãos, é pouca voz para muita gente. Diga mais uma vez, diga: eu sou filho de Deus. Diga assim: eu não irei terceirizar a minha missão. Diga: mas eu creio que Deus está me capacitando. Diga: eis-me aqui, Senhor. Se você crê nessa palavra, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero pedir gentilmente que os meninos cantem uma canção. Enquanto essa canção é cantada, você vai fazer uma oração ao Senhor, dizendo: Deus, eis-me aqui, age em mim esse farol. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Oh, Jesus. Quebranta o meu coração. Oh, aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só
cantar esse refrão, eu queria te convidar gentilmente, se você quiser dizer um sim para Deus, e se você entender que é necessário, que você quer mesmo, você entender que isso vai trazer alegria, força para você, eu quero te convidar gentilmente a sair do seu lugar, para a gente terminar esse culto. Vamos fazer isso. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, para a gente dizer esse sim para Deus, sim para Deus. Pode vir, todos que quiserem vir, vem para a gente orar juntos aqui. Isso, vem, vocês que estão aí atrás, aqui à frente. Enquanto ela vai cantar essa canção, você vai fazer dessa canção a sua oração, né? Fica à vontade. Sonda-me, Senhor, Jesus, e me conhece. Sim, Jesus. Isso, pode vir mais à frente. Se os irmãos que estão aqui puderem vir mais, tem muitos irmãos vindo lá atrás, pra gente ficar bem aqui à frente, vem. Se quiser até chegar as cadeiras aí pra trás. Isso, vem. Sim, Jesus. Enche-me até que se ache só. Oh, meu Deus. Então usa-me, Senhor. Diga pra Ele nessa noite: usa-me, Senhor. Usa-me. Feche seus olhos e ore essa canção. Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vocês que estão aqui à frente, vocês que estão aí atrás, comece a orar agora por quem está junto de você aí. Se aproxime de alguém e fala: Deus, usa o meu irmão, usa o meu irmão, usa o meu irmão, usa a vida dele. Isso. Olha aí. Isso. Oh, Jesus. Usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, Oh, aleluia. transforma-me. Sim, Jesus. Enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me. Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Sim, Jesus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Jesus. Usa-me. Pastor Tiago, Deus vai colocar pessoas leais, homens de Deus, mulheres de Deus nesse tempo. E eu vejo o Senhor falando uma palavra: expansão. O Senhor vai levantar mais pessoas para auxiliar você, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E o Senhor diz assim: existem muitas pessoas sedentas. E você diz: Senhor, levanta líderes. E o Senhor manda dizer para você que Ele está levantando uma liderança forte, ousada. Pessoas que dirão: sim, eu quero ser capacitado. Deus vai usar pessoas improváveis nesta igreja aqui, para exercer lideranças em locais específicos, bairros específicos. Vai falar a pessoas específicas, e Deus já tem feito isso neste lugar.
Se prepare, porque o Senhor vai honrar a sua fé. Ele vai continuar cuidando da sua casa. Não vai te faltar absolutamente nada, porque o Deus da provisão cuida de você. Hoje, mais uma vez, o Senhor renova as suas forças. As suas emoções estão diante do Senhor. Eu vejo o Senhor tocando agora, trazendo paz, alegria e leveza para o seu coração. E eu sinto de Deus de lhe dizer: o Senhor está cuidando, a obra é dele. E toda dúvida que ainda poderia ser gerada no seu coração, Deus está silenciando uma por uma. E manda dizer ao Senhor assim: não temas, filho, foi eu quem te chamei. Eu estou te capacitando para essa obra, te forjando. E me manda dizer o Senhor assim: você por um tempo ainda era um menino, mas eu estou te transformando em um homem maduro, diz o Senhor teu Deus. Te prepare, moço, porque o Senhor vai te dar tantas visões para esse lugar. O Senhor vai expandir áreas que precisam ser expandidas. Eu vejo o Senhor tocando em todas as áreas desta igreja, desde finanças, liderança, mulheres, rede de homens, jovens, crianças. Eu vejo Deus levantando líderes infantis, Deus te dando estratégia no evangelismo infantil, para que o Senhor fortaleça ainda mais a sua fé. E Deus manda te dizer: descansa, porque a obra é minha e dela cuido eu, assim te diz o Senhor teu Deus. Você pode continuar adorando a Jesus. Esse ambiente é um ambiente profético, é uma glória de Deus aqui. Sim, sim. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui à frente. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, faça de cada um dos teus filhos, ó Pai, faça de nós uma geração imparável, homens e mulheres ousados, cheios de graça, de autoridade, de unção, pessoas que irão testemunhar a palavra do Senhor. Ó Deus, os capacite, trazendo graça, trazendo unção, trazendo ousadia. A tua palavra diz que quando o Senhor nos permitir estar diante dos homens, dos tribunais, o Senhor, ó Pai querido, iria colocar palavras nos nossos lábios. Nós não iríamos preocupar com o que falar, com o que dizer, porque o Senhor iria nos dar palavras. E eu oro para que isso aconteça nesse lugar, que haja palavra de sabedoria nessa igreja, a palavra da revelação, que esta igreja seja uma igreja avivada, cheia de dons espirituais, uma igreja fortalecida no Senhor, com a visão espiritual, que caminha, aleluia, com os olhos fixos no Senhor. Eu olho para que o Senhor, Pai, possa abençoar os teus filhos que vieram aqui à frente, aqueles que estão ali atrás, e a vergonha não vai paralisar os teus filhos, as limitações não irão paralisar os teus filhos, porque o Senhor está nos fortalecendo aqui hoje, para a glória de Deus Pai. Se você crê nessa palavra, aplauda a Jesus. Isso, aplauda Ele mais forte. Que o cenário diga que é o fim. Aleluia. E as evidências dizem que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu te garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Eu quero que você segure na mão de alguém agora. Nós vamos finalizar essa noite, mas fique com perto de alguém, porque eu vejo uma ativação de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu ministério. E nós vamos orar por isso agora, por uma ativação ministerial sobre a sua vida agora, para o renovo de Deus, um renovo do Senhor sobre você. Talvez você chegou aqui cansado, talvez você chegou aqui desanimado, mas o Espírito de Deus é aquele que te fortalece, que te ajuda, que te renova, ou que te coloca de pé. Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos agora e comece a liberar uma palavra sobre a sua vida. Comece a profetizar agora, profetize, comece a liberar uma palavra agora
agora sobre a sua vida. Começa a liberar uma palavra agora nessa noite, em o nome de Jesus. Começa a movimentar os seus lábios. Vamos terminar essa noite aqui numa noite de adoração, uma noite de festa, de celebração a Deus. Oh Espírito Santo, eu declaro sobre você nessa noite mais de Deus, mais o Espírito Santo sobre a sua vida. O Senhor renove as suas forças, o Senhor ative homens e mulheres neste lugar. Que essa casa seja uma casa incubadora, uma casa que prepara filhos e filhas para poderem ir e cumprir o ID de Jesus. Ah, Senhor, nós oramos agora, Deus, para um renovo de força, de ânimo, de vigor, de autoridade, de poder e de graça agora sobre cada vida. Mentes renovadas, corpo renovado, uma graça, Deus, superabundando agora sobre a vida, Deus, do teu povo. Neste lugar, Espírito Santo, nós declaramos essa noite, Pai, que o Senhor renove os ânimos, renove o coração, renove a mente, renove o espírito, Senhor. Mas não e desperte, ó Deus, os dons. Desperte os dons. Se enganou os quem talentos. pensou. Desperte, ó Deus, nessa noite, Pai. Que a Tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, tem para a vida, Deus, de cada pessoa aqui. Se Nós declaramos isso, Pai, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu Nós vou mostrar para isso, ó Deus, sobre quem cada achou pessoa. que terminou. Nós declaramos, Deus, sobre Eu vou ministérios deixar aqui. pensar que o Ministérios que projeto estavam rasos, falhou. ministérios Eu vou que estavam chegar fracos, depois, ministérios só que pra estavam como vale de ossos secos. Eu tô montando que o Senhor renove contexto agora, porque eu quero sopra sobre o impactar. vale Eu já de lhe ossos aviso secos essa logo. noite. Não pense que Rabaia, morreu, que a história acabou Sopra e que sobre você mentes aqui perdeu. agora, Senhor. Eu vou entrar Renova no o Espírito, ambiente renova pra o operar ânimo, renova com o os olhos ânimo. da fé pra se Espírito de Deus. enxergar Nós que ainda declaramos tem vida isso, Pai. aí. Nós ministramos E isso mesmo nessa que o noite. cenário diga que é o fim, como farol, as evidências como a luz dizem que que vai é pra irradiar sobre essa desistir, mas eu estou Vamos encerrar dizendo agora, ainda Vamos existe encerrar, vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí.